E falando em graça, nós temos justamente a falar sobre isso, para celebrar a vida com vocês dois. Que logo, como eu disse, logo no início da vida matrimonial, passaram por um batismo de fogo, né, Maria Clara e Henrico? Vocês descobriram um tumor cerebral no pequeno Guido, primogênito de vocês, quando ele tinha 9 meses. E a maneira como vocês conduziram isso, eu sei porque eu acompanhei de perto, eu vi de pertinho, depois tive o grande privilégio de conhecer o próprio Guido, que é um menino fofo, espertinho, inteligente. A maneira como vocês conduziram foi admirável. E eu gostaria de convidá-los para falar conosco hoje sobre como foi essa passagem de vocês por essa prova de fogo e como vocês lidaram com isso. Então, eu começo? Pode começar. Tá. Autorizado. Então, Lara, nós nos casamos em fevereiro de 2020, foi o último casamento pré-pandêmico, vamos dizer assim, né? Então, a gente começou a nossa vida, dois morávamos em Brasília na época, e logo depois, a gente casou em fevereiro, em março, a Maria Clara engravidou do Guido, né, que tem esse nome porque é uma tradição da família, Henrico e Guido, e o Guido nasceu no finalzinho de 2020, dia 29 de dezembro de 2020. E aí era no meio da pandemia, então o mundo estava todo aquele caos, mas a nossa vida estava bastante bem organizada. A gente tinha casado depois de 6 anos namorando à distância. Eu, na época, estava como deputado federal, líder do partido onde eu estava, então estava num momento profissional, de vocação profissional interessante, a Maria Clara também. Então estava tudo muito bem organizado. O Guido crescendo, a gente começou a notar que ele atrasava um pouquinho em alguns marcos de desenvolvimento, mas, né, natural, até que no dia 20 de outubro de 2021, a gente tomou café da manhã junto, eu saí para trabalhar, a Maria Clara também saiu para trabalhar. Ela comentou no café da manhã, só um parênteses, professor Felipe, ela mostrou, né, o pai do Ítalo Marcilli tinha acabado de ser assassinado 2 dias antes disso, e também o filho da Rebeca Ataíde tinha falecido também, né, naqueles Mateus, dias. Na mesma semana. E a Maria me mostrou no café da manhã a foto do Mateus, filho da Rebeca, todo cheio de coisas na UTI, etc. E ela comentou assim: Henrico, se Deus nos pedisse algo dessa natureza, eu acho que eu duvidaria da bondade dele. Aleatório. Foi muito impactante para mim esse momento pré-diagnóstico do Guido, porque as duas fotos eram muito emblemáticas e muito dramáticas, né? Uma era uma mãe deitada sobre o corpo de um filho doente, completamente entubado, e a outra cena era de um filho velando o corpo de um pai rezando o terço na sarjeta. Então, assim, as duas coisas eram muito impactantes, mas de algum modo a foto da Rebeca me comoveu de maneira muito especial. E eu comentei isso na noite anterior com a minha mãe, que mora conosco, e no café da manhã com o Henrico, né? Aí a gente saiu para trabalhar e 11 horas da manhã a gente recebeu a ligação, estava minha sogra e a funcionária em casa, de que o Guido estava, né, não falaram convulsionando, mas ele está mole, não está reagindo, voltem correndo. Cada um de nós, a Maria Clara me ligou, né, corre para lá, corremos. Eu cheguei primeiro, subi em casa e vi que ele estava convulsionando. Então peguei ele no colo, já comecei a descer no elevador e encontrei a Maria Clara na garagem e fomos, né, dei no colo dela e a gente foi correndo para o hospital. Quando chegamos, né, o Guido tomou um anticonvulsivante, acho que chama, né, um remédio para parar de convulsionar, e quando ele voltou com o lado direito paralisado. Convulsão num bebê de 9 meses não é uma coisa tão rara, mas voltar paralisado é indicativo de uma coisa mais grave, de maneira que foi direto para a sala de tomografia. Era suspeita que ele tivesse tido um AVC, que é mais raro, mas, enfim, poderia ter sido. E logo quando a gente fez a tomografia, né, o exame, a médica que estava conduzindo saiu sem falar com a gente, saiu correndo da sala do exame, com o telefone na mão. A gente se olhou e... A gente já sabia que era algo muito grave, era alguma coisa grave. E ela nos chamou bem no pronto-socorro lá do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, numa salinha para nos dar a notícia. Então ela tinha a mesa do médico, o computador, a gente sentou desse lado, ela sentou do outro e foi dar a notícia, né? Ela virou e falou assim: olha, a gente achou que era um AVC, mas é algo muito pior. Aí ela virou a tela do computador e mostrou o exame da cabeça do Guido, e metade da cabeça dele era um tumor.
era metade literalmente. E aí ela falou, olha, eu paro por aqui, já chamei o neurocirurgião para vir imediatamente para cá, o que eu sei disso aqui é que precisa operar. A única coisa que eu sei, né? A única coisa que eu posso dizer para vocês é que é cirúrgico. E aí ela falou, e vou dar esse tempo para vocês, né, internalizarem a notícia e qualquer coisa tô do lado de fora, e fechou a porta. Então ficou nós dois, um olhando para o outro e a imagem do computador. E foi ali, a Lara comentou, né, e acho que tem tudo a ver com o Natal que a gente está celebrando, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu senti quase que fisicamente a graça acontecendo. Graça no sentido de alguma coisa também completamente fora do ordinário. Porque a Maria Clara, que havia comentado 2 horas antes que se revoltaria com Deus, começou a sorrir e falou para mim, Henrico, Deus nos ama demais. Eu comecei a dar risada e chorar ao mesmo tempo. E eu fiquei preocupadíssima. Eu falei, gente, como é que eu vou lidar Pifou. com o marido que tá rindo, né? Que tá chorando e rindo, o que eu vou fazer agora, né? E ali a gente sempre comenta, né, que a distância entre a cruz e a graça é milimétrica, não existe, entendeu? Porque no momento que a gente tomou aquele, enfim, caiu no escuro, imediatamente algo nos prendeu, entendeu? E é impressionante, porque eu acho que Deus permitiu que eu tivesse essa experiência no dia anterior de olhar aquela imagem e pensar que eu duvidaria da bondade de Deus exatamente para no dia seguinte, quando tudo caísse em ruínas, ali no momento em que viesse o diagnóstico, eu tivesse plena consciência de que aquilo não era uma ação minha, mas fruto exclusivamente da graça, né? E ali foi muito impressionante para nós dois, porque a risada do Henrico não era uma risada de tristeza nem de desespero, mas de plenitude, de êxtase, o que é absolutamente contraintuitivo, porque diante do diagnóstico do câncer de um filho, o que se espera é que os pais se entristeçam, e é o normal, né? Mas claro, só um parêntese, logo depois, né, nos dias que seguiram e nos meses que seguiram, você experimenta tristeza e tudo. Mas naquele momento em que a graça nos alcançou, o nosso sentimento, acho que posso falar por nós dois, era de plenitude, de completa compreensão de que a gente estava sendo escolhido para algo muito maior, que aquilo ali era um presente para nós. O câncer do Guido era um presente para que a gente pudesse amar melhor. E assim, a gente aprendeu a amar o Guido, mas a gente também se sentiu muito amado. Então, são essas coisas que são, de certa forma, inexplicáveis, né? Quando a gente olha com um olhar puramente humano, mas quem faz essa experiência de se deixar preencher, não tem erro, né? O momento da cruz é o mesmo da graça, e é superabundante, né? Depois daquele momento, de fato, não tem todos os detalhes, mas basicamente o Guido precisou fazer 7 cirurgias na cabeça, né? Então, de outubro de 2021 até março de 22, ele fez essas 7 cirurgias porque o tumor precisava realmente ser totalmente ressecado, totalmente retirado para que ele tivesse, né, condições de sobreviver, e isso foi feito. Então, claro que depois Lacombe tem os dramas, as dúvidas, a dificuldade de entregar completamente, né? Mas... é duro ver as fotos, mas eu não olho com tristeza, né? A gente tá vendo as fotos do Guidinho ali atrás. Eu olho com muita gratidão, assim. Mas sobre isso que o Henrico falou, né? Essa graça imediata do diagnóstico, ela deu o tom e eu vejo que ela nos sustentou durante todo esse processo. Mas a gente precisou, nós dois, cada um no seu momento, né? E de forma muito pessoal, porque Deus não fala a mesma coisa para todos, né? Ele comunica a cada um de maneira muito pessoal, ele nos trata assim. Eu tive que fazer uma experiência de entrega, porque eu compreendi que aquilo era um presente, eu compreendi que, de maneira irracional, não é exatamente compreender, né? Mas assim, a graça nos alcançou e eu vi um bem naquilo. Mas entra toda a realidade de escolher onde você vai fazer a cirurgia e de você entregar seu filho, porque a partir do momento em que a gente sabia que ia ter que ser feita a cirurgia, a gente tinha 3 opções, né? 3 cenários. Primeiro cenário, o Guido entra para uma cirurgia e sai completamente normal, sem nenhuma sequela. O segundo cenário, um cenário em que a gente teria que conhecer uma nova criança. Então, eu teria que passar por um processo de despedida do meu filho, né? Em que você entrega um filho e recebe outro.
E o terceiro cenário da perda do nosso filho. Então, da quarta-feira, que foi o dia do diagnóstico, até sexta-feira, a gente viveu esse momento de entrega. E eu, mais especificamente, na quinta-feira, fiquei muito angustiada. Naquele banho. E esse foi o banho fatídico, né? O banho do Guido em que eu consegui fazer essa entrega. Eu passei a quinta-feira toda angustiada, pensando nisso e falando, Senhor, eu compreendo que a sua vontade é perfeita, mas me custa aderir a essa graça. Eu entendo que isso é bom, mas me custa. Né? E foi durante esse banho, que poderia ser o último banho que eu daria nele, vocês imaginem, quem é mãe vai me entender, você dá uma colheradinha, parece a última que você está dando. Né? A criança dá um sorriso, você fita e você guarda aquilo no teu coração como a coisa mais preciosa. Então, desculpa. Esse banho foi o banho da minha entrega, assim, é uma coisa tão simples, né? Mas foi o banho que eu dei nele pensando que poderia ser o último, que eu falei, Senhor, ele não é meu. No dia em que ele nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi consagrar ele a Nossa Senhora. E eu entendo que ele não é meu. E eu sei que o melhor é o que o Senhor planejou. Então, isso mudou completamente. A partir daí, a gente conseguiu até ser sustento para a nossa família. A gente viveu o sofrimento de uma maneira com muito sentido, né?